Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu entrevistado de hoje já trabalhou de graça até conseguir experiência para receber e, enfim, custear os estudos para concurso. Tudo isso pois ele ouviu de uma amiga que aquele era um bom caminho a se seguir, mesmo que este tenha sido bastante difícil para ele. Mas cada um desses obstáculos que ele enfrentou viraram histórias que ele vai dividir com a gente hoje. Conversa aqui com o Eduardo Cambuí, que é servidor do STJ e Gran Expert aqui no Gran Cursos Online. Seja muito bem-vindo, Eduardo. É um prazer estar aqui com você hoje. Olá, Gabriel, tudo bem? Eu que agradeço aí. É uma honra estar aqui. Bom, antes de iniciarmos aqui, eu quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui toda quinta-feira. Há mais de 3 anos, uma entrevista imparável para você. Eduardo, eu creio que uma boa maneira de entender a sua trajetória seja por meio desta história que eu mencionei na introdução. Como é que foi todo esse caminho inicial até começar os estudos para concursos? Pois é, Gabriel, eu não sou de uma família que tem muito direcionamento para concurso público, né? Serviço público não é a atuação, não é o caminho, não é o dia a dia da minha família, não. Nem direta, nem indiretamente. E acaba que eu descobri mais à frente o serviço público. Então, eu fui sendo levado a fazer as coisas que a família já fazia. Então, a família de atividade de comércio, a família fazendo diversas áreas de atuação em outras linhas, outros ramos, e a minha tendência era que eu fosse fazer isso também. Então, não tive nenhuma orientação em relação ao que fazer. Era mais ou menos assim: vai fazendo e replicando o que está sendo feito, correr atrás do hoje, amanhã a gente vê. Matar leão por dia, essas coisas todas aí era a prática, né? Que tinha que ser feito mesmo. A gente foi descobrindo aos poucos que esse caminho é um caminho como correr atrás do rabo, eu falo. Você não sai do lugar, você não cresce, não desenvolve e não prospera. Aí você olha para trás e você vê o tempo que você acaba perdendo, às vezes, quando a gente não tem um objetivo mais certo, algo mais pensado para você no futuro. Né? E você foi um bom aluno na escola? Já tinha esse Não. hábito? Ou como é que é? Não, quando você. Eu sempre fui de colégio público, né? Então, o colégio público ele não tem. Assim, é diferente o ensino, porque ele não é um local que obriga, condiciona. É mais liberal, é mais livre, mais solto. E eu também tinha uma certa resistência. Então, eu sempre fui muito mais da equipe de futebol, da equipe de handball, da equipe de atividades físicas, né, de atividades esportivas, ou teatrais, que seja qualquer outra, menos as outras atividades, né? A vida posteriormente veio me trazer, né, essa docência aí em língua portuguesa. Não sei porquê, até hoje eu tento descobrir, mas eu lembro que nesta época não era aquele aluno maravilhoso, era aluno que eu tirava nota para passar. Olhando para trás, eu vejo que eu era esforçado. Eu sempre falo para os meus alunos, sempre falo para as pessoas que estão comigo que eu não sou uma pessoa inteligente, mas eu sou uma pessoa esforçada. Então, quando eu quero aprender alguma coisa, eu faço, eu leio, eu estudo até aprender e até conseguir fazer aquilo ali. Eu lembro que quando eu estudava, tinha pessoas assim que faziam algumas coisas, aprendiam em 20 minutos. Eu precisava de 2 horas, 2 horas para entender aquele negócio ali, mas eu entendia, eu corri atrás e aprendi aquilo a ponto de dar aula e ensinar outras pessoas e propagar. Mas era muito difícil. Aí, o início não foi por falta de orientação, falta de direcionamento. O que eu acredito que acontece com muitas pessoas isso. A gente vai seguindo mais ou menos a rotina das pessoas que nos cercam, até que a gente descobre pessoas fora do nosso cerco, fora, e a gente começa a vislumbrar, né? Hoje a internet facilitou muito, né, Gabriel? A internet hoje ela faz você ter uma janela para outras pessoas. Então, olha só quantas pessoas assistem Imparável. Quantas pessoas estão aqui e acompanham a vida do Gabriel. Quantas pessoas estão sabendo como é que é a rotina. Se inspiram porque o Gabriel tem a rotina, o hábito de leitura, a rotina, o hábito de academia, de treinos.
né? Ou seja, as pessoas elas acabam se inspirando e elas começam a falar assim, caramba, eu também posso. Será que eu posso fazer exatamente isso que o Gabriel está fazendo? Será que eu posso fazer exatamente isso que a Vivi faz? Porque as pessoas começam a acompanhar e fazer parte da nossa vida. Então, essa janela ela é muito importante. Mas na minha época não tinha essa janela, não. O máximo era, olha o vizinho ali, você viu que ele passou? Olha o vizinho da vizinha, era mais ou menos isso, né? Mas teve uma conversa, né, com uma amiga sua, que É, foi aí, acho que um divisor de águas para você ver esse outro caminho, né? Pelo que você exato. disse, a vida estava te levando por um caminho que era o natural ali do matar um leão por dia, sobreviver, pagar as contas ali com muito sufoco, né? É aquela vida ali que acho que seus pais estavam acostumados e que você estava encaminhado para meio que seguir aquilo, mas depois acendeu uma luz, né? É Uma conversa com verdade. essa amiga É e verdade. mudou ali o rumo. Como é que foi essa conversa? É a tal da janela, né? Num evento eu estava conversando sobre trabalho, sobre. Eu brinco sempre que eu estava saindo da fase de estudante para a fase de desempregado, né? Até os 18 anos você é estudante, depois de 18 anos você é desempregado, muda o status. E eu estava nessa transição e conversando com a amiga, ela falando da situação dela, do trabalho, trabalhava meio período, ela tinha uma remuneração boa, ela tinha uma segurança, tinha uma tranquilidade, ela tinha hora para entrar, para sair, ela tinha uma rotina, podia fazer outras coisas, programava a viagem. Eram luxos que eu falava assim, como é que a pessoa programa a viagem? Rapaz, eu tenho que arranjar um tempo. E aí eu fui aprendendo, falei assim, olha, o que você faz? Eu quero fazer igual. E aí foi quando me despertou. Eu comecei a aprender o que era o concurso público, né? Isso já no meio da faculdade, também no meio dos estudos, né? Eu comecei a estudar informática, e no meio da informática eu fui para o direito, e junto com o direito, meio que casou. Ao estudar direito, eu comecei a perceber também, com esse diálogo com a minha amiga, que realmente o concurso público era uma solução viável lá e que eu gostaria de percorrer esse caminho aí do concurso público. Então, realmente foi transformador. A janela foi ela. Como é que você iniciou essa trajetória no mundo dos concursos sem saber de nada, né? Pelo que você disse, você não tinha É. referência alguma, não tinha conhecimento nenhum, patinou muito no início, errou muito, como é que foi? É o método do desespero, como eu brinco, porque quando a gente não tem o hábito, como eu falei, o estudo inteiro, ensino público, sem orientação, sem direção, fazendo só o necessário para ser aprovado, a gente não desenvolve uma técnica, um método de estudo, a gente vai estudando na raça. E quando a gente efetivamente precisa dessa técnica, a gente não tem. A gente se sente muito vazio, a gente não consegue obter os resultados que outras pessoas obtêm com alta performance, desempenho, não, muito mais dificuldade. E aí eu tive que parar os estudos. Quando eu decidi estudar, e eu lembro muito do exemplo que eu tenho, que é da minha mãe. Minha primeira prova foi em 2003, eu fiz o TJDFT, né, o concurso que até está aberto agora. O TJDFT foi meu primeiro concurso em 2003. E a minha mãe, eu lembro, uma gracinha, né? Hoje, olhando, eu entendo por que, que ela estava na sala de aula comigo. Ela não ia para a sala, não tinha essa vontade, mas ela estava para me dar o apoio, porque realmente eu precisava ter alguém mais próximo. Então, ela fez cursinho comigo, ela estudou comigo na época, 2003, somente para estar ali. Então, eu tive esses apoios, diretos ou indiretos, que eu fui percebendo ao longo da trajetória. E aí foi quando eu despertei: agora sim eu quero estudar para essa prova. E sem técnica, sem nada. Estudando de forma errada, estudando muitas horas. Eu tive que parar. Aí eu parei de estudar. Eu falei, não é possível que eu não vou conseguir aprender a memorizar dessa forma. Então eu tive que parar e fazer cursos de memorização, de leitura, de aprendizagem. Eu tive que começar a aprender programação, neurolinguística. Então eu fiquei uns 4 a 5 meses só fazendo treinamento para poder depois voltar para o estudo para concurso. E aí sim eu senti uma diferença muito grande, porque abre um leque, uma forma diferente. Você desenvolve hábitos, você consegue criar atalhos em processos que você achava que eram impossíveis. E aí os resultados começaram a vir depois, né? Quais são algumas técnicas que você aprendeu?
métodos ali de estudar corretamente, né? Depois de bater cabeça um pouquinho. Eu gosto sempre de ressaltar, a gente, ao longo do tempo, a gente vai formando, né, usufruindo, bebendo da fonte de vários métodos, e até que você acaba construindo algo seu, né? Mas no início, eu utilizava os métodos clássicos, né, de PDCA, de fazer organizações, planejamentos, fazer controles, as formas de registro, técnicas de registro de informação em forma de resumo, como mapas mentais, flashcards, storytelling, mapas comparativos. Tudo isso eu não sabia que existia. Para mim era só o papelzão e a caneta, ou então era só grifar, 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 e isso não estava sendo produtivo. E uma coisa que abriu muito a minha mente foi me entender. Então, assim, às vezes você, Gabriel, pode ter uma linha mais de imagem, pode ser mais sinestésico, você pode ser mais auditivo, ou seja, você pode ter características mais aguçadas do que outras. Então, às vezes você gosta do livro mesmo, né? Você vai fazer uma leitura, você gosta do livro. Aí outra pessoa já gosta de utilizar ali um meio digital para leitura. Isso impacta no desempenho, e eu não sabia disso. E aí eu forçava caminhos que não me traziam resultados. Aí foi quando eu comecei a testar outros caminhos. E aí eu descobri que eu tinha uma personalidade X e eu tinha uma forma de comunicação chamada meios de comunicação Y, e assim a gente foi aprendendo. Tudo por meio dessas técnicas, né? Que a gente vai aprendendo nesse processo aí. Acho que você comentou sobre um ponto que talvez traduziria em autoconhecimento, né? Quais são boas formas do concurseiro, além dos testes que você mencionou, mas boas formas do concurseiro se conhecer melhor, saber o seu perfil, saber seus limites, né, também, você até falou algo interessante, né, você estudava muitas horas, como se fosse algo ruim, né, e reduzir o número de horas também, esse é outro ponto também, para render mais, como é que... Então, primeiro, como se conhecer melhor, e segundo, como é que fica esse relacionamento estudo versus tempo? Nada melhor, como eu falo, nada melhor de você fazer para se conhecer, para conhecer um processo, para conhecer uma área de atividade, para conhecer um ramo de atividade, ou qualquer coisa que você faça na vida, nada melhor do que o campo de batalha. Nada melhor do que você fazer, em vez de você achar muitas desculpas, muitas técnicas, muitos embrólios que às vezes acabam simplesmente prejudicando você conhecer a realidade. Então, primeira coisa é realmente dar a cara a tapa, ir para o campo de batalha. E o campo de batalha para os estudos é você estudar mesmo. Quando você começa a estudar, você começa a perceber alguns desgastes. Então, seja por meio de postura, seja por meio de memorizações que não são feitas, seja por meio dos ciclos que estão errados, você começa a perceber algumas coisas que não estão rendendo. E a própria forma de checar esses aprendizados que não estão sendo realizados, isso já faz parte também da técnica, essa verificação para retroalimentar todo o processo. Então, nesse período, né, de aprendizado, de autoconhecimento, nada melhor do que isso, você ir para o campo de batalha e, ao mesmo tempo, fazer um alinhamento com aquilo que você estuda, que você aprende. Ou seja, não adianta você entender das técnicas e não saber qual a técnica que é aplicável a você. Não adianta você ir para o campo de batalha e também não saber o que você pode fazer como opção para testar. Então, é como na vida. A gente vai abrir uma empresa, vai para uma outra cidade, vai casar, vai fazer alguma coisa, você pode escutar muitos conselhos, né? Acho que agora você também está escutando muitos conselhos, né, Gabriel? Conselho de não sei quem lá, não sei quem lá, de filho, né? Ah, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, assim, as pessoas vão falar, são muitos conselhos que a gente vai receber na vida. A gente faz um filtro e testa. A gente experimenta. Será? Poxa, minha mãe falou que é bom fazer isso para o bebê parar de chorar. Será que funciona? Aí você dá uma testada. Ah, não funcionou. Ah, outra pessoa. Ah, deu uma testada. Aí funcionou. E aí você começa a perceber que não é algo que é uniforme, não é algo para todos. É algo personalizado. É algo que você vai ver que funciona para você no seu estudo. A segunda parte da resposta é esta: horas. Tem
pessoas, né? Eu sempre falo, olha, quando você estuda muitas horas, você não consegue. É como uma maratona, né? Você não vai correr 42 quilômetros estudando 10, 12 horas por dia. Então você começa primeiro ajustando o seu corpo. Então você não começa correndo rápido, correndo muitas distâncias. Você não começa pegando o peso que você pega no primeiro dia de academia. Então você precisa aos poucos, você precisa treinar também o seu corpo e a sua mente para estudar 1 hora, depois de 1 hora, 2, depois 3. Então aos poucos você vai aprendendo. Essa é uma das grandes falhas que eu vejo aí nos alunos, muitas vezes, pós-edital. Sai o edital, o aluno já chega, vou estudar 9 horas por dia, eu vou passar. Aí você pensa assim, poxa, 9 horas. Quantas vezes na vida ele estudou 9 horas? Quantas vezes na vida ele teve que assistir 10 videoaulas num dia, fazer resumo e fazer mais 100 questões? Quantas vezes na vida? Então, daí começam os erros. Aí você testa. 1 hora, 2 horas, 3 horas, até você ajustar. Por isso que eu falei lá atrás que um dos erros meus era exatamente esse: estudar muitas horas sem ter o corpo e a mente preparados para suportar as horas de estudo. Assim como uma academia, uma corrida, né? E acaba que muitas vezes é um voo de galinha, né? A pessoa que quer dar esse sprint sem ter a preparação, né? Dura pouco tempo. Aí é aquela pessoa clássica que se matriculou na academia na virada do ano, quer ficar saradão, né? Saradona já há pouco tempo, vai todo dia, mas aguenta 2, 3 semaninhas, depois não aguenta mais, às vezes até acontece algo pior, machuca, e aí desanima de vez e não vai mais, né? Então, é importante ter essa evolução, né? E também é importante começar antes do edital, até justamente para quando o edital vier, você já está, entre aspas, bem treinado ali, né? Bem condicionado. Aí você consegue dar intensificada com a capacidade de acompanhar, né? É verdade, é verdade. E se você perceber, ao longo dos anos já foi assim, está cada vez mais, as pessoas ou os editais, eles são muito mais voltados para uma preparação curto prazo, depois de publicado o edital, do que uma preparação do zero. Então, o edital, ele é feito, inclusive o tempo, né, ele é feito, né? A gente já teve editais com 60 dias para prova, a gente teve agora editais recentes que o próprio governo reduziu de 90 para 60 dias para você ter um curto prazo, para você estudar. Então, cada vez mais a gente percebe que é só um sprint. É um sprint que você faz ali, né? É um camping, né? No UFC, nas lutas também tem. Você está estudando regularmente durante uns meses e aí sai o edital. Aí, quando sai o edital, você faz a virada para, naquela reta final, você fazer um estudo diversificado. Então, muitas vezes, não é momento de você começar com a expectativa dessa aprovação. Começar é sempre bom, é sempre necessário a qualquer hora. Eu sempre brinco, o seu eu de amanhã está falando para o seu eu de hoje que você está atrasado porque tinha que ter começado ontem. Então, sempre vai ter um déficit e quanto antes você começar, melhor. E é como você falou, a grande dificuldade, às vezes, de minha que eu tive ao longo da vida, e eu passo isso para os alunos hoje, é entender o que é a constância, o que é a intensidade. Muitas vezes, um estudo pré-edital, ele exige uma constância, uma regularidade. Não é que você vai fazer 10 horas, 9 horas. Não, se você estudar 4 horas regularmente, elas são mais saudáveis, mais produtivas do que você estudar 9 horas, fica 3 dias sem estudar, depois 8 horas, 4 dias sem estudar. E às vezes, a motivação. O pessoal fala de motivação, é porque o edital, quando está publicado, eu me sinto motivado. Olha, é como tudo na vida, Gabriel. Motivação, ela não sustenta você ao longo do tempo. A motivação, ela funciona para dar aquele start. A motivação funciona para você se inscrever na academia, como você falou. A motivação de virada de ano faz você ir na academia e se inscrever. Opa, agora eu vou. Mas não é a motivação que vai fazer você ficar na academia. Então, a permanência não depende da sua motivação. Depende da sua constância, depende da sua disciplina, que é muito melhor e muito mais praticável, né, do que a motivação. Disciplina é tudo. Quando veio a primeira aprovação? Primeira aprovação foi no contrato temporário. Eu fiz despretensiosamente.
nem entendi o que era um contrato temporário, e quando eu entrei no contrato temporário foi que eu descobri que era temporário, assim, que era tão curto, e que eu poderia já estar sendo mandado embora ali, né? Terminado o prazo determinado dentro dos 6 meses, à época, quando eu entrei. Então, o primeiro foi o contrato temporário. É uma experiência muito interessante. Trabalhei na parte de gestão de pessoas, gostei. E aí eu comecei a me interessar mais por essa área administrativa, né, por assim dizer. E aí depois eu fui passando em outros também, porque já estava acumulado. Porque para passar, eu tive uma história de estudo, né? Ao longo desse período, eu não tinha muita. Como você falou no início, eu trabalhei de graça como digitalizador, então eu ficava digitalizando imagens meio período. Para quê? Para poder ter uma expectativa de contratação. Nessa expectativa de contratação, juntar um dinheiro, para depois de juntar um dinheiro, eu poder efetivamente me bancar, me sustentar durante um período. Porque lá atrás eu tinha tido a experiência com a minha mãe, lembra? E eu não fui aprovado. E eu fiquei frustrado. Eu parei de estudar. Eu fiquei 1 ano sem estudar. E durante esse 1 ano sem estudar, eu falei: concurso não é para mim. Não é isso que vai dar certo. É para poucos. É só para gente inteligente, essas coisas todas. E aí eu fui fazer vários bicos. E aí durante 1 ano eu fiz de tudo, Gabriel. Eu trabalhei na feira. Já tinha trabalhado na feira quando era criança, para adolescência. Aí depois eu fui trabalhar como vendedor. Depois eu fui trabalhar até como garçom de formatura. Eu já trabalhei para também tirar um bico e ganhar dinheiro. Enfim, eu fui fazer várias coisas. Até jogador de futebol também já joguei durante um período, até que a realidade ela volta. Eu gosto de dizer sempre uma frase que quando você desiste, é um arrependimento adiado. Então você desiste agora e lá na frente você se arrepende de ter desistido. Então, aconteceu isso. Eu desisti durante 1 ano, e depois de 1 ano eu voltei, em 2004, estudando para o MPU, à época, e aí foi desse jeito. Eu juntei um dinheiro, né, digitalizando imagens, depois que eu fui efetivado lá, parei e eu falei: com esse dinheiro eu vou me sustentar para poder me dedicar exclusivamente aos estudos. E olha que a época, e aí eu entrego um pouco da idade, né? Mas da época era lá no setor gráfico, né? O Gran Cursos era lá, antes mesmo do Gran Curso, Obcursos. E eu fui muito esperto na época, porque a gente frequentava somente quando tinha matrícula vinculada, né, na instituição. Então eu fiz logo um curso com seu pai. Então eu fiz com o Zé Wilson Grangeiro. E ele dava aula de Direito Administrativo e Administração Pública. E aí eu falei assim: cara, não tenho dinheiro para todas as outras matérias. Então o que eu vou fazer? Como eu posso ficar aqui o dia inteiro, eu vou sentar na frente da sala do granjeiro. E aí eu sentei na frente da sala do granjeiro e do outro lado ficava a sala dele e a sala dos professores ao lado da sala dele. Então o que eu fazia? Eu estudava, tinha alguma dúvida? Batia lá na porta do granjeiro, falava: ô granjeiro, estou com uma dúvida. Então ele me ajudou muito nessas matérias. E ao lado era a sala dos professores. Então, na hora do intervalo, eu ia lá. Aí eu ia lá, batia: ô, tudo bom, professor? Aí eu começava a tirar dúvida com vários professores na hora do intervalo, e eles sempre muito amigáveis, sempre contribuíam. É por isso que, desde lá, por exemplo, amigos que eu tenho até hoje, né? Fernando Moura, professor de português, conheci lá também, virou amigo, está até hoje. Conheci o Denzel, foi meu professor de constitucional à época. Vários que estão aqui hoje ainda são dessa época que eu estava estudando. Márcio Wesley, esse dia também estava conversando com ele. Então, assim, todos eles me ajudaram lá atrás, de uma forma ou de outra. E aí eu ficava naquele local, aproveitando a instrução de todos os professores, e tinha que me alimentar. Então, assim, eu fiz amizade com as meninas da cantina. Aí eu ia lá, eu comprava um sanduíche de tomate, presunto e alface. E aí eu ia lá na cantina e pedia para elas colocarem um pouco mais de batata, porque estavam fazendo caldo para a noite. O caldo, tinha um caldinho, né, que sempre servia à noite. E aí eu falei assim: não, coloca aqui, dá umas enchidas nesse pão para dar uma sustentação maior. E aí eu fazia isso. Esse era o meu almoço durante vários meses, quase 1 ano, quase todos os dias isso se repetindo. E à noite a janta era o caldo. E estudando, durante bastante tempo. Depois as aprovações começaram a aparecer, né? Essa foi a primeira do temporário, e aí
já foram várias, uma atrás da outra, porque começou a dar certo. Mas você passou alguns apuros, né? Você quase perdeu uma prova por conta da falta de um atestado, e aí seguiu uma verdadeira maratona após isso, né? Como é que foi esse momento? Olha, foi um apuro mesmo, porque eu estava ansioso, né, para trabalhar, eu estava no temporário, precisava sair do temporário. Aí, o que que aconteceu? Eu passei no metrô, eu passei entre as primeiras colocações, foi uma surpresa para mim também, para inspetor, e eu me lembro muito bem que no psicotécnico, quando eu fui fazer, totalmente imaturo, inexperiente, eu levei para um psicotécnico só minha identidade, porque eu imaginava como é que era o psicotécnico, era uma entrevista. Assim, eu estou conversando com você, você vai fazendo uma avaliação. Eu lembrava de como é que foi o psicotécnico na fase de para tirar CNH, carteira de motorista, né? Mexe nossa. Aí o que que eu pensei? A mesma coisa. Aí eu chego lá, a primeira coisa que a fiscal fala para mim é: todo mundo com a caneta preta em cima da mesa, identidade. Eu olhei para ela e falei assim: mas caneta preta? Ela é caneta preta para fazer a prova do psicotécnico. Aí eu falei: não, mas eu não tenho caneta. Aí ela virou para mim e falou assim: infelizmente você está eliminado do concurso. Aí eu falei: não estou eliminado não. Eu cheguei na porta, né? Eram 30 pessoas aprovadas para esse cargo. Eu estava em nono lugar. E eu falei assim: galera, por favor, alguém que tem uma caneta preta aí para mim. E aí eu consegui a caneta preta, eu falei, ó, ainda não estou eliminado. Por que que eu conto essa história? Porque aí, na parte física do TAF, eu não levei o atestado médico específico para a prova, conforme estava pedindo no edital. E eu passei uma semana me preparando, era ali no Centro Olímpico, eu corria, me preparava, porque o desempenho no TAF melhoraria a minha colocação. E eu queria ficar entre os 3 primeiros colocados para poder escolher a região onde trabalhar. Melhor, né? Primeiro, antes do que as pessoas. Simplesmente a mesma fiscal olhou para mim e falou assim: você não trouxe o atestado, então dessa vez você está eliminado. Aí eu falei: não, calma, ainda não. Aí eu saí correndo desesperadamente, fui lá no hospital da UNB, na Universidade de Brasília, e aí eu fui pedir urgente, por favor, preciso de um atestado para correr, para fazer o exame ali, o TAF, aquela correria, aquele desespero. Resultado, consegui, voltei lá, só que aí a minha turma já estava correndo. Se eu fosse tentar correr, eu seria eliminado. E aí, enfim, acabou que não deu certo. Não deu certo essa prova, serviu de lição. Por sorte, como eu falei, eu já tinha algumas aprovações, eu estava esperando ser chamado. Eu fiquei 2 semanas de luto, mas aí eu logo fui chamado para o BRB. E aí acabou aí a tristeza, e eu entrei no BRB, não deu nem tempo de chorar muito tempo aí por esse desastre, falta de atenção, falta de leitura de edital, falta de um monte de coisa. Você se prepara para o TAF uma semana, eu recortei o quadradinho que falavam as atividades que eu tinha que fazer, e eu não prestei atenção que era atestado específico. Opa, voltou aqui. Opa. Você conheceu sua esposa em um curso de formação, foi isso? Exatamente. Aí nesse do BRB, quando eu entrei no BRB, durante o curso de formação, não tinha ninguém solteiro na sala. E o professor ele falou assim: olha, eu preciso de 2 solteiros aqui, um casal, para fazer um exemplo de conta conjunta, de investimentos, de família, de partilha. Então eu preciso de um casal, porque vai ser o casal que daqui até o final do treinamento, do curso de formação, a gente vai usar como exemplos. Quem é que está solteiro aí? Eu levantei a mão, e aí a minha esposa levantou a mão. E aí ele falou: bom, então tá bom, vai ser o casal aí até o final. E aí, né, durante todo o período a gente brincava, né? O casal, tá, você olha o casal, brincando. Aí, ao final do treinamento, quando a gente já ia ser designado para as unidades de trabalho, aí eu perguntei para ela se ela queria concretizar toda a ficção, tornar em realidade. E aí ela topou tornar isso realidade. Estamos aí até hoje, mais de 13 anos juntos. E o STJ, como é que foi a aprovação no cargo que você ocupa hoje? O STJ acho que foi um por acaso, porque ao longo de toda a trajetória, Gabriel, eu fui passando em algumas provas até que eu cheguei na carreira do Distrito Federal.
tive uma passagem muito legal por lá, conseguimos reestruturar, fiz junto com uma equipe a parte da reestruturação, que virou a PPGG de hoje, a gente fez isso na época, também consegui participar pouquinho, né, da elaboração da 840, com contribuições, porque na época eu era gestor, também fui coordenador do Manual de Redação Oficial do Distrito Federal, então eu tive uma passagem muito bonita. Só que eu precisava melhorar o nível, melhorar a remuneração, e era uma condição para o casamento também. Olha, precisa melhorar para ter um filho. A gente queria ter filho, né? Tá vivendo essa experiência agora. Isso aí se prepara, que a gente cresce muito com o filho, né? A gente, quando nasce, a gente nasce junto. E aí, nesse período, para concretizar esse sonho que a gente queria, eu tinha que mudar de emprego. Foi quando eu voltei a estudar. Então, durante minha vida, eu tive uns 3 momentos que eu tive que parar e voltar, parar e voltar. Lá atrás, como eu falei, e agora no outro momento também. Aí eu fui estudando, obtive outras aprovações, passei para o INEP. Fui ser pesquisador no INEP. Foi quando eu descobri outras áreas, área de controladoria. Ao longo desse período, eu sempre fui fazendo especializações que os próprios órgãos pagavam, eu sempre me candidatei para participar das especializações, sempre gostei muito, né, de treinar, de estudar, de qualificar, aquela sede de aproveitar a oportunidade, né? E curioso até, um parênteses, que em 2019 o STJ me deu um prêmio de servidor mais qualificado do ano. Interessante, né? Ou seja, dei treinamentos e mais fiz treinamentos, porque eu sempre gostei. Quando eu fui para ser pesquisador do INEP, eu parei, eu aposentei, porque a carreira era ótima, nível, atividade, perto da minha casa, o meio, eu estava perfeito. Aí, quando a filha nasceu, eu falei, agora eu quero qualidade de vida. Eu reduzi a minha jornada. E aí eu reduzi, perdendo 25%, né, da remuneração, de 40 para 30 horas. E aí caiu aquela chave de gostar de 30 horas. Eu estava indo para psicomotricidade com a minha filha, para o balé, para natação. Então, assim, eu estava curtindo isso, né, vivendo isso. E eu falei, não quero deixar trabalho ou nada na minha vida atrapalhar a minha família. E dali é que eu fiz realmente a virada da minha vida, que eu parei de me importar com dinheiro e com status e passei a me importar com a felicidade. E partindo disso, meu chefe, as pessoas falaram, olha, vai acabar essa discricionariedade de 30 horas. Todo mundo vai voltar para 40. E eu falei, eu não posso, porque eu tenho balé, eu tenho natação, eu tenho compromissos aí. Aí, olha, só estou avisando vocês, e etc., você não vai poder, é discricionário. Mas se prepara, que vai ter um tempo ainda para acontecer. Aí, o que eu fiz? Eu corri, voltei para estudar, procurei o que estava aberto, o que estava próximo, e tinha um STJ aberto. E eu falei, bom, o STJ é uma grande oportunidade para eu, pelo menos, voltar a estudar, voltar ativa. Peguei todo o meu material, organizei, atualizei, comecei a rever, e aí eu fiz um planejamento de 77 dias, Gabriel. Até hoje eu lembro, 77 dias do dia que eu comecei a estudar para o STJ até o dia da prova. E foram 77 dias firmes. Só que, é como eu falo para os meus alunos, eu não gosto de, às vezes, ressaltar que foram 77 dias para passar no STJ, porque não é real. Ah, você passa em 77 dias. Não, mentira. A verdade é que eu já tinha um conhecimento acumulado, eu já estava parado há mais de 5 anos, mas eu já tinha. Eu recuperei esse conhecimento, eu fiz um bom planejamento, organizei a trajetória, e aí sim, em 77 dias, eu consegui um bom resultado. E aí estou bem, estou feliz, estou tranquilo, por quê? Porque é exatamente o período que eu precisava para estar com a família. Voltei no meu trabalho, e aí eu comuniquei, olha, não vou mais trabalhar aqui, infelizmente, porque eu preciso trabalhar meio período. E agora eu estou indo para o STJ. Tomei posse, eu estou lá bem, feliz até hoje. Professor Eduardo, qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje, possivelmente desmotivado, possivelmente não acredita na sua capacidade de estudar para concurso, de galgar um grande cargo, uma grande mudança de vida, seja porque não tem essa referência na família, seja porque sempre estudou escola pública, nunca foi bom aluno, ou está passando por um momento difícil? Qual é o seu conselho para que essa pessoa consiga, como você,
ser imparável, um grande sucesso, grandes sucessos aí na vida. Gabriel, não parar mesmo. Então, esse nome é muito próprio, né? Imparável é não parar mesmo. E como você sempre ressalta, não é que a gente não vai ter momentos que a gente vai estar cansado, mais desanimado, né? Mas é o fato de você ter uma mentalidade de não desistir, não parar. Eu não tenho referência de concurseiros na família, não tinha referência nem de sucesso em termos dessas conquistas. E a primeira vez que eu passei, eu às vezes me emociono um pouco falando, mas a primeira vez que eu obtive a aprovação para o contrato temporário foi aquele momento da virada, porque eu já estava estudando há um tempo e quando eu obtive a aprovação no contrato temporário, eu tive muito orgulho de mim por ter conseguido e perceber que é possível. E aquele momento que eu acho que quando você consegue alguma coisa, o mínimo que seja, você tem mais confiança, você tem mais. Você acredita mais em você, você vê que você é capaz. E às vezes, quando essas coisas acontecem com outras pessoas, você acha que nunca vai acontecer com você. Então, escola pública, sem referência, sem saber estudar, sem técnicas, isso não vai acontecer comigo. Desisti uma vez, voltei, estava querendo desistir, tive que parar para aprender técnicas e etc. Ralei para caramba, tive que aprender coisas de colégio, porque eu não aprendi no tempo apropriado, e então estava tudo para dar errado. E aí deu certo. E aí, quando dá certo, por menor que seja, olha, é emocionante, assim, eu não consigo nem falar porque é a virada. Aí daí para frente você fica orgulhoso e você fala, eu consigo, cara, eu consegui virar a chave. E quando você vira a chave, é aquela transformação que você tem. Dali para frente é história, dali para frente é só consequência. Consequência de uma atitude correta, consequência de um resultado proveniente do seu esforço. Professor Eduardo, muito obrigado pela entrevista, por compartilhar a sua história, pela parceria aqui no GRAN, como mentor, como professor, é uma honra tê-lo aqui em nossa equipe. Muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço essa oportunidade. Parabenizo pelo espaço que aproxima as pessoas no Brasil inteiro para conhecer histórias, para conhecer professores, para conhecer outros aprovados, para conhecer um pouco mais de cada pessoa e se inspirar. Espero que a gente tenha contribuído para essas pessoas aí. Parabéns aí pelo espaço e pelo trabalho. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, o seu feedback. Ative as notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui toda quinta-feira há mais de 3 anos, uma nova entrevista para te inspirar a nunca desistir. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.